Boa tarde, povo angolano. Boa tarde, como sempre, o vosso irmão Toyo Nekongo. E, como sempre, conversamos, passamos as mensagens ao nosso povo, que é o povo de Cabinda Cunene. Hoje também chegamos com uma outra história. Eu sou Toyo Nekongo. O Toyo Nekongo só fala no nosso canal Ana Nekongo, que são descendentes do Reino do Congo. O Toyo Nekongo, quando chega, sempre vem com mensagem. E a mensagem de hoje vai ser uma opinião entre o Toyo Nekongo e vocês que vão me seguir. Mutazeatu, kanda jauku de Nekongo, zevo selutumalanda. Luziule matu, maukuli bobe unu, luziule matu. Ngindu ibobile unu, ngindu ze putu. Kume mono, kuputu ikala, kuputu izingi langi mono. Wau, makuputu, mono nzemo kuma mono izingi langi kwa. Nope, makupata, no luzemo, kuma, kupata luzingi langi. Mono namboke kupata, vodiambu nvidi mfunizaya, lukupanike ensamu. Lukukama boy kwaku, ya intinu titwazingile yetu. Mono pe kwaku putu, nalumbogile mono ikulupanike ensamu, kwaku weto, ya intinu titwazingila. Kuma mambo, ma COVID-19, kwaku putu nga matuka mambo. Idina tuwa vuandila, mkuna panike tuinange ensamu. Matadi di COVID-19. Kansi, mkuna wika tuinange tango bo. Cubano vieram em Angola, porque cubano vieram tratar. Uai kimbeno, luzole tratar eno, e que o kimbevo eno, luzekio. E kimbevo luzole tratar eno, e que o kimbevo luzekio. Mkuna pai kisuni nangi nzimbo. Luna bani ki kuhatu inkakadi kwao. Kasi kanda, mkuna foi nangi nzalo. Que há de quenda. Mas pronto, hoje gostaria de falar sobre igrejas na América. Eu gosto de ler as mensagens, comentários das pessoas. Infelizmente, que quando é africano, o comportamento também é africano. Então isso não me incomoda, eu entendo perfeitamente. E isso não vai me descorajar mandar parar de dar informações ao meu povo, porque há insulto, porque eu entendo que as nossas mentes são fechadas. A maioria das pessoas que estão em África, não eu estou a insultar, mas apenas a verdade. E eu sei que os que estão fora de Angola entendem aquilo que estou a dizer. Infelizmente, é a situação que vimos. Pastores viraram Deus em África. Pastor, até alguns dizem, deve ter medo de Meué. Não sei o que isso quer dizer na Bíblia, não sei. Porque se você faltar respeito no pastor, o pastor vai te castigar. Não sei como que o pastor vai me castigar, não vou comer em casa e ele vai me chutar fora de casa, não sei. Se ele vai rezar, vai chamar o Deus,
o Deus vai ouvir o pastor, não vai me ouvir, não sei. Isso já a forma que vocês africanos entendem a Bíblia e conversa com vossos pastores. Mas o pastor é humano como você. O pastor não tem poder. O pastor, ele é apenas uma pessoa que vocês escolheram para ficar à frente e pregar a boa nova. Como você também podia tirar o curso, ou a teologia, e não ficas pastor. Continua a trabalhar onde você trabalha, você tem um conhecimento da Bíblia e não prega ninguém, às vezes fala. Mas pronto, a Bíblia é apenas um livro que todo mundo pode ler e é apenas um livro que todo mundo pode entender e explicar. E na minha família, por exemplo, onde eu nasci, e a maioria dos meus irmãos com quem nós nascemos, com quem eu nasci, meus irmãos, minhas irmãs, tivemos essa oportunidade quando estivemos no Congo, porque as nossas famílias não tiveram aquela sorte de mandar nas boas escolas. Eu estudei com muitos congoleses, como dizem, internat, escolas privadas, escolas católicas. Na nossa família tivemos em Sonabata, tivemos em Kisanto, tivemos em Tumba, e alguns foram parar no seminário em Mayombe, quer dizer, nós todos. Então, é por isso que não gosto muito de debater coisas à toa com as pessoas que não têm conhecimento. Por exemplo, quando fala da Bíblia, quando fala não sei o que é. Então eu não gosto de falar da Bíblia. Mas tenho conhecimento da Bíblia, mas eu não gosto de falar. Além disso, eu sou budista. Então, sendo budista, tenho muito conhecimento das igrejas. Então não gosto de me meter muito a falar das igrejas. Cristianismo, posso dizer. Então, hoje vamos falar os branamistas, vamos falar da Igreja Universal, vamos falar da Igreja Assembleia de Deus. Povo angolano, eu entendo, eu também nasci em África, cresci em África, depois vi na Europa, mas quando chega na Europa, você descobre coisas. E coisas que você vai descobrir vai te abrir a mente. Aqui na Europa, igrejas são registradas como caridade. Aqui na Europa. Quer dizer, uma associação dos angolanos e a igreja são iguais. Por exemplo, nós temos a associação Anane Congo, dos descendentes do Reino do Congo. É uma associação. Temos o mesmo valor com a igreja. Unir o povo. Unir o meu povo, estar junto, ajudar as crianças a estudar, não deixar as crianças fazerem bandidagem, não cometer crimes, educar a nossa cultura, as nossas crianças, a nossa história, unir as nossas crianças. Então, muita coisa da comunidade. A igreja também é a mesma coisa. O pastor está aí para unir os que vão naquela igreja, pregar boa nova, unir as crianças, educar o povo, tirar o povo na maldade. Isso não quer dizer o pastor é boa pessoa. Ele pode pregar boa nova, não sei o que, aquilo que ele aprendeu, que está na Bíblia, mas a vida dele ser também uma vida diferente. Aqui ao meu lado, aqui está aqui uma igreja chamada Unitarian Church.
igreja unitariana, como se diz em português, eu não sei como traduzir, o pastor daquela igreja, ele é homossexual. Mas profissão, ele é advogado. A profissão dele, ele é advogado, mas fez também a teologia. E ele vive na casa dele com o outro homem, porque isso foi a escolha deles. Em vez de arranjar mulher, ele vive com um homem igual a ele. Ele trabalha como advogado e é também pastor. A pregar a boa nova. Aqui no Brixton Road, a igreja dele é chamada Unitarian Church. Então, na América também é a mesma coisa. Vou dizer por quê. Eu disse que eu sou britânico. Então, sendo britânico, da origem angolana, nós vamos na América sem visto. Eu posso viajar amanhã de manhã, se eu tiver dinheiro de comprar bilhete, até posso acordar, basta entrar na internet e ver que amanhã a voo 9, 10, eu vou no aeroporto, pago o bilhete aí, entro, então vou na América. Não preciso muita coisa. Eu vou vos mostrar o documento que eu tenho para... Está onde o documento? Esse documento é chamado ESTA. Vocês podem ver o meu nome ali. Está aí. Esse documento dá autorização. Pode ver. Authorization approved. USA. You can see? É apenas isso. É só pagar 100 libras para ser registrado como britânico. E ele te envia esse documento. Só britânico tem direito a isso. Isso me dá autorização de ir na América, porque estou registrado aí. Quando chego no aeroporto aí, só mostro aquele documento. Eles batem, até não posso explicar porquê. Na América, quando chegar no aeroporto, você faz tudo ali. Chega no aeroporto, tem lá a máquina, você faz entrar o passaporte, mete os dedos, porque a América e a Inglaterra são a mesma pessoa. Tudo que eu faço aqui, ele sabe que na Inglaterra, que a Mena está lá. Como também inglês também sabe, é por isso não precisamos de visto. Aquele papel que eu acabei de mostrar é apenas que eu quis mostrar no outro vídeo, esqueci-me, mostrei agora. Quer dizer, quando faço tudo no aeroporto, meto o meu passaporte, meto os meus dedos e tudo que eu faço, aquilo sai acolá, pego, meto na mão e quando chegar na saída, onde está uma pessoa que está lá, que vai mostrar esse papel, ele vai ver tudo que eu fiz lá no caminho, fotografia tudo, o número igual, então sai. Eu vou sempre na América, vou lá sempre. Com um passaporte, até apenas a América devo ser registrado na embaixada. Agora, Canadá, Austrália, Áustria e outras, é só pegar o bilhete, é só viajar. Não preciso de visto. Europa é só entrar, não preciso de visto. Eu quis dizer, na América, estive lá várias vezes. E temos amigos com quem nós conversamos. Tenho amigos budistas na América. E temos também pessoas que nós conhecemos, que são congoleses, angolanos, amigos, que estão lá na Igreja Universal, Igreja Assembleia de Deus, e Branamista, ou não sei o quê. Até é apenas que eu agora entrei para mesmo explicar essa igreja. Muitos dos africanos pensam que a América é paraíso. Muitos de nós pensam que na Europa é paraíso. Não, não é. É apenas que não, os donos da terra são diferentes. A pele é diferente e nós africanos também, nossa pele é diferente.
E nós em África temos a nossa cultura. Tínhamos o nosso Deus. Nzambia Pungu Tulendo. Temos o nosso profeta, o Papa Simão Kimbangu. Todos esses nomes não são nomes novos nos vossos ouvidos. Kajina Kumbus e Paco. Não Lucamba vo Nzambia Pungu Tulendo e Fungu Nzambi quando. Não Lucamba vo Papa Simão Kimbangu e profeta, eu não quero dizer. Não Lucamba zine de Papa Simão Togo, eu não sei. Não Lucamba vo zine de Papa Simão Padi, eu não sei. Luazei. Ao cru e tua tangi kumbu, ao cru profeta nanga, ze reino do Congo, Royaume Congo. De kala Papa Simão Kimbangu, de kala Papa Simão Toko, de kala Papa Simão Padi, ao cru profeta, atuka kuna reino do Congo. Quando o branco chega em África, descobre o reino do Congo, na altura não existia Jesus. Não soubemos se o Jesus existia ou não. Mas nós tínhamos Deus. O nosso Deus era Nzambia Pungu Tulendo. Os brancos também tinham Deus deles. Nós não sabemos quem era ele, nós não sabemos. Mas estou apenas a contar o nosso. E daí veio o escravagismo, o branco vai nos causar problema, trouxe a arma, começou a nos matar, levar nosso preto para a América, para Brasil, para Panamá, para Cuba. É assim que o preto vai lá parar. O branco vai ocupar a terra dos indianos que eles encontraram na América. Mataram toda a gente até chegar ao ponto de fazer um contrato com eles. Olha, nós temos o nosso Deus, nós não podemos vos dar a terra. Se quiser viver aqui, devem fazer sacrifício. E Dina Lumonangavo, com os Estados Unidos da América, salukiao kwena vondi atu. Salukiao kwena zioni ntoto zengani. E kuma e atu ainda guane ko avide ntoto. Audiaka akala e cultura modieto. Os indianos que o branco encontrou na América também tinham cultura. E indianos tinham cultura como a cultura do reino do Congo. Eles também acreditavam em Deus. Eles também não tinham conhecimento de Jesus. Nunca. Até que o branco chegou e começou a lhes matar com arma. Eles disseram: não nos mata todos. Como vocês querem a nossa terra, pronto, podem ocupar a terra como quiser, mas para de nos matar. Mas uma condição, vocês vão viver aqui, mas devem sempre fazer sacrifício de sangue para você viver nesta terra. Isso foi o contrato dos brancos que ocuparam a América, que era a terra dos indianos. É por isso americanos matam pretos, matam outras raças ali, porque é o sangue que eles dão, sacrifício para viver na América. É por isso a América ocupa outras terras do mundo, matam, fazem guerra, porque aquele sangue é o sacrifício que eles dão no espírito dos indianos que ficou na América. Isso é apenas o segredo que estou a vos contar, se vocês não sabiam. Emindele e nangapen kisimiao.
não esqueça, a igreja é apenas comércio. A igreja é apenas comércio. Na parte espiritual, nós, preto, temos a nossa espiritualidade. Temos também o nosso Deus, que é o Nzambiapu. Emindelepe, eninanga, Nzambiao, Nkisimiao. É por isso que vocês viram todos os brancos que fizeram igrejas são ocultistas. Aliás, na América, nem nenhum pastor que está lá não é ocultista. Todos. É por isso, a maioria são todos milionários. Se encontrar um pastor sem dinheiro, é porque ele não quis entrar no ocultismo. Vocês vão ver, todos os pastores americanos têm anel, tem fio, tem coisas escondidas embaixo das camisas. Porque todos são ocultistas. Todos. E nós, africanos, seguimos à toa. Deixamos a nossa cultura, o nosso Deus, se metemos no Deus dos brancos. E até muitos dos pastores que vão naquelas igrejas se meteram no ocultismo. Todos. É por isso que vocês veem aqueles pastores estão a cometer crime, dormir com as meninas, violar as meninas, fazer maldades. São sacrifícios que eles devem fazer. E não esquece, quando você já entrou naquilo, não há saída. Quando o pastor enfeitiça alguém, então pronto, você está sob controle do pastor, que faz parte do cultismo da igreja onde ele é a cabeça. O preto sempre teve medo do branco. A culpa, porque vocês nunca chegaram na terra do branco para viver com branco. Mas nós chegamos aqui, vivemos e entendemos quem é o branco. O branco não é diferente do preto. Somos todos humanos. Mas a diferença que existe é segredo espiritual. O branco tem um Deus diferente, que é o Jesus, que é Deus deles. Como vocês, cristãos, dizem que não. Filhos de Israel que foram escolhidos ser filhos de Deus. Os filhos de Deus são os mais perigosos, mais maus deste mundo, que faz tanta maldade neste mundo, são eles, que ocupam terras das pessoas. Vê lá a história da Palestina. Os que matam palestinianos são eles, filhos de Deus? Não sei. Essas aqui são vossas igrejas que ensinam. Mas a Bíblia é apenas um livro escrito pelas pessoas. Aliás, na Bíblia só tem 4 personagens. Tem lá o Marco, o Mateus, o Luke e o João. O Luke foi a única pessoa que existiu na Bíblia. Depois veio Marco. Os 2 que chegaram só ouviram a história, então escreveram. E além deles, vocês que leram a Bíblia, não sei quem que fez parte da Bíblia, que escreveu a Bíblia. Eu não sei.
O Luco, que era o doutor, o filósofo, o matemático, não sei o quê. E veio o Marco. Depois de alguns séculos também, depois ele também vai escrever. Parece que o Luco foi a única pessoa que existiu na altura. E o resto são história da Bíblia. Mas pronto, cada um tem o seu conhecimento, o seu entender. Quando ela é Bíblia, é pastor, quando vondi na makanda mangani. Quando bani na mambi, quando leki na yakeito, é como a vabunda em Kisimiao. Nós em África consideramos o pastor como alguém que conversa com Deus. Não no que me mama, que o pastor não conhece Zambi na. Foi pastor Zambi camona. O ao ir o vuideno. Vou coluna vou com na zombo, vou com na bate de caca. Enjona pastor o mona kala fumo Zambi que vai isso. Lo pabe mono lo camba que esse pastor já viu Deus. Tal aquele pastor. Se fosse o caso, por que os pastores lutam com outro pastor se o outro quer tomar o posto do comando da igreja? Por que sempre luta? Não é por causa de dinheiro? Então, igreja é comércio. Pastor é humano como você. Você não pode ter medo do pastor, porque o pastor vai te castigar, porque o pastor vai rezar para você. Não, isso é mentira. Eu que estou aqui, nenhum pastor para dizer que não, epa, eu vou te castigar, vou te não sei o quê. Não, eu não tenho medo do pastor, não. Não tenho medo do pastor. Se ele tiver feitiço dele para me enfeitiçar, então eu também vou entrar no meu mundo para lhe dar lição, para lhe ensinar. Agora, medo dele porque ele vai pedir a Deus, mas eu também vou pedir a Deus. E daí nós veremos quem Deus vai ouvir. Mas a maioria dos pastores africanos foram à busca de feitiço. É isso que está a fazer que os pastores estão a sair das palavras de Deus e estão a cometer os crimes que estão a cometer, violar, dormir com meninas da igreja, enfeitiçar as meninas da igreja, porque isso que o feitiço está a pedir para eles poderem continuar a caminhar a igreja, para eles poder continuar a ser a cabeça da igreja. Todos que fizeram igrejas na América são todos ocultistas. É apenas a verdade que estou a contar ao meu povo. Você não conta no pastor, você escuta a palavra do pastor que está a pregar, vai em casa, você discerna e entende aquilo que o pastor disse. Se você achar que o pastor está errado, então ele está errado. O pastor não é mais inteligente do que você, não. Você pode ser mais inteligente, estudou mais do que o pastor, você até ainda pode ensinar o pastor. Não é só o pastor que pode entender a Bíblia. Se você for inteligente, você pode ler a Bíblia e entender a Bíblia. Não precisa o pastor te pregar a Bíblia. Até vou vos contar um segredo. Os padres da Igreja Católica, que você já anda a ver, eles têm um conhecimento da Bíblia. Nenhum pastor das vossas igrejas vai aproximar-se de um padre católico no conhecimento da Bíblia. Esses pastores são crianças, são miúdos à frente dos padres da Igreja Católica no conhecimento da Bíblia. É apenas a verdade. Se é um pastor que pode abrir a boca dele e dizer que não, isso é mentira, que ele sai para dizer que não, estou a mentir. Apenas a verdade.
os padres da Igreja Católica têm conhecimento da Bíblia. Vocês nem acreditam. Esses pastores vossos aí são formigas. Irmãos e irmãs angolanos e angolanas, estou apenas a responder nas perguntas das pessoas que insultam, que escrevem, que nem tem conhecimento e nem entende. Se um pastor te dizer mentira, te pregou da Bíblia, e você vira a tua vida, fica cão do pastor, a culpa é tua. Mas se eu ver isso, vou te dizer que não, meu irmão, cuidado, você está no caminho errado. Faz também esforço da tua forma, entender a Bíblia da tua forma. Se você não tem habilidade escolar, outra vez você não estudou, então vai estudar. Com o tempo, aumentar a tua educação, você vai entender a Bíblia. Não precisa o pastor te pregar para você entender a Bíblia. Não. E também o comportamento também da pessoa. Porque podemos escolher maldade e boa fé e amor próprio. Porque com a idade nós também escolhemos, vimos que isso não é bom, isso é que é bom. Não precisa o pastor te ensinar, te mostrar o caminho. É por isso os pastores estão a gozar, a brincar com você, porque sabe que não, o povo tem medo deles, os povos pensam que eles são amigos de Deus, enquanto que é mentira. É só isso que eu quis dizer hoje ao povo angolano de Cabinda Cunene e ao meu povo com o Tomasala. Quem bote cocanda de óculo em joio e toine com ele. Lumbo quem bote o Tomasala.